No segmento do agronegócio, um melhor entendimento sobre contabilidade, finanças, tributos e gestão de um negócio como um todo vai muito além dos números. Aqui no Brasil, felizmente, vemos acompanhando aí um crescimento latente da profissionalização das empresas que atuam no segmento do agronegócio, e isso é motivo de muita felicidade para nós. Então, nessa ocasião tão especial, para falar um pouco mais sobre a importância da educação continuada, da profissionalização dentro do segmento do agronegócio, nós receberemos aqui uma grande especialista em educação, em finanças, em controladoria, que vem liderando aí com vanguarda essa expansão da profissionalização do agronegócio através da educação. Eu sou Otávio Massa, co-founder e head de techs da Evo Inc. E no episódio de hoje do Evo Talks, recebemos nossa querida convidada Alessandra Santana Camargo, que tem um vasto currículo, uma profissional da área contábil, exímia, que atualmente é controller na Pastobras Sementes, que é coordenadora do curso de graduação em Ciências Contábeis na Universidade Estácio de Sá, e recentemente inaugurando aí como coordenadora de pós-graduação da Harvard Agribusiness School. Ale, prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, esse podcast aqui maravilhoso com temas tão atuais. Obrigada pelo convite, viu, Otávio? Nós que agradecemos, Ale. Ale, eu quero começar com uma pergunta para você no seguinte sentido. Como que a educação específica em contabilidade e correlatos, né? Dentro do agronegócio, mas eu acho que a gente pode estender também para outros segmentos, né? Como que ela pode transformar um profissional que não teve acesso a esse conteúdo, a essa educação específica, né? Como isso pode transformar esse profissional para ele enfrentar os desafios contemporâneos hoje que existem no segmento, né? Otávio, hoje a gente não está mais formando as pessoas pela habilidade técnica só. A gente está formando mais pelo que a gente chama de soft skills. Por quê? O profissional da área contábil, da área de gestão em si, que entra administração, entra recursos humanos, entra logística, entra gestão financeira e assim vai, ele precisa, antes de qualquer coisa, aprender, reaprender e aprender de novo. Porque a legislação, a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem cada dia trazendo, ela está trazendo cada inovação que às vezes a gente se depara e fala, meu Deus. Então, o profissional contábil hoje, e também dessa área de gestão, ele precisa pensar como eu vou me formar e, ao mesmo tempo, quanto tempo eu vou ficar estudando? Porque, na verdade, ele não vai parar de estudar. O tempo todo ele vai fazer a sua graduação, ele vai fazer a sua pós-graduação, depois ele vai perceber que ele fez uma pós-graduação de gestão de negócio, mas agora ele tem que fazer uma pós-graduação na área de inteligência artificial, que esse ano todas as faculdades de nome e renome estão trazendo esse tipo de curso, né, essa modalidade, né, na área de inteligência artificial. Então, ele tem que pensar nesse crescimento dele. Como que ele vai transformar, não na questão do agronegócio. O agronegócio, hoje, as novas gerações, elas estão chegando na gestão das empresas, elas estão assumindo a gestão. E essa geração, ela já não é mais a geração que quer a visita de um representante comercial, ela quer que a pessoa já manda a proposta, manda as alternativas, já quer fazer uma negociação ali rápida para um WhatsApp. Então, esse profissional, ele tem que ter como competência, como soft skill, a agilidade. Ele tem que pensar, na minha formação eu vou ter habilidade técnica, mas eu tenho que desenvolver, antes de mais nada, as minhas soft skills, que entra a agilidade, entra dentro dessas competências a facilidade de resolução de problemas, porque hoje o bom profissional é aquele que resolve o problema de forma rápida, objetiva e que não gera tanto risco para a empresa. A gente fala não tanto risco, mas que, se possível, gera risco nenhum, menor possível, né? É essa a questão principal. Excelente, Ale. Eu vejo isso de forma muito latente, né? Você comentando, porque
nós dois estamos no dia a dia de empresas, né? E quando a gente olha para cargos gerenciais, diretivos, é um cargo que, se a gente pegar uma estrutura completa, né, robusta de uma empresa, é um cargo que não executa, não no sentido de não trabalhar, né? Mas ele tem toda uma cadeia ali de equipe composta por gerente, coordenador, supervisor, especialista, analista, que faz, cada degrau que sobe é responsável pelo de baixo, e isso vai formando ali uma teia que traz para cima toda essa informação. Então, essa velocidade com que as coisas acontecem hoje exige, né, muita dinâmica e, assim, a gente vê claramente um choque cultural entre gerações, né? Porque a gente Sim. tem uma primeira geração convivendo com uma terceira geração e o conflito de modus operandi, né? Tem algumas pessoas mais velhas que se antenam com relação a isso, comparando, por exemplo, avô e neto numa empresa familiar, né? Sim, E eles acabam até admirando, né, de ver o neto ali com toda aquela agilidade. Falando em soft skills, ali, o que que eu vejo eu quero te fazer uma pergunta, né? Quando a gente entra no segmento de contabilidade, controladoria, auditoria, financeiro, toda aquele pool ali, tributário, fiscal, recebimento, faturamento, enfim, um saco sem fundo, né? Que é esse segmento, ao mesmo tempo que é exigido todo esse dinamismo, que é exigida toda essa velocidade constante e é algo que nós queremos e gostamos muito, né? É, eu percebo que a maior soft skill, né, de um cargo pensando a nível executivo, né, não é a técnica, mas sim o time que executa. Eu acho que tem que pensar numa escada de conhecimento, né? e Chega uma saber hora que recrutar e selecionar os melhores talentos. exato. Então, assim, sobrepõe muito o técnico, né? Metatécnico, né? Mas no meio disso, a gente viveu até esse cenário pós-pandemia, apesar de já estar um tanto quanto falado esse assunto, né? Uma queda muito representativa, muitas vezes, em níveis de bem-estar emocional do profissional, né? Psicológico e tudo mais. É, como que você vê uma forma de... Porque assim, o mercado não perdoa. Ele tem a Não. velocidade que é de uma Fórmula 1, né? E nós aqui do outro lado, seres humanos, né, temos que montar todo um esquema ali para, principalmente cargos mais altos, para poder manter esse organismo vivo. Como que você vê primeiro essa pergunta, porque acho que é muito relevante isso, mas como que você vê uma possibilidade, pessoalmente falando, para um profissional de buscar esse equilíbrio para que ele consiga eh, traçar, né, essa jornada aí de médio e longo prazo com sustentabilidade para o próprio crescimento pessoal dele? Isso hoje é tratado em sala de aula para treinamento de executivos, de Sim, gestores, de alunos em si? sim. Na graduação a gente já tem tratado isso, viu, Otávio? Uhum, Já no início do curso, de uhum, administração contábil, toda essa área de gestão, a gente já pede para o aluno para ele pegar uma ferramenta da área de planejamento estratégico, que é uma 5W2H, né? Já pede ótimo. isso para ele e já fala qual é o cargo que você quer chegar. Ah, eu quero. Uhum, Não, mas você conhece esse cargo? Você sabe disso? Então, a gente, hoje, os alunos, eles entram na graduação, a gente já faz eles fazerem o LinkedIn, visitarem LinkedIns. uhum. Então, nas minhas disciplinas básicas para calouros, já fazem isso. Estão fazendo essa semana Legal. ainda. E eles vão olhar o perfil desses executivos e eles vão montar um 5W2H daquilo que eles querem para a carreira. Nos próximos 5 anos, eles vão colocar intercâmbio, inglês, e aí eles vão trazer isso já com o custo que eles vão ter. Aí, em aula, a gente já debate isso. Eu falo, olha, você está colocando tanto para o curso de inglês, mas olha, você tem determinadas plataformas que esse curso é gratuito. Por que você está pagando por isso? É um É planejamento um estratégico planejamento pessoal. pessoal. Então, a gente já Fantástico. faz isso já na graduação. Faço isso na minha primeira aula de princípios de gestão.
Para os executivos, hoje, boa parte dos cursos oferecem mentorias, né, para grandes executivos. Então, cursos MBAs executivos, eles oferecem mentorias ou oferecem outras formas, né, de carreira. Então, por exemplo, né, um dos cursos que eu coordeno, a gente já vai trabalhar a formação de um conselheiro de empresa para um executivo já que está assim com a sua carreira já, vamos dizer no final, porque eu entendo que não existe final de carreira, né? Consolidada ao ponto de virar Isso, conselheiro, né? conselheiro, isso, está Sim. consolidada, ela já está totalmente ali, né? Então, a gente já tem trabalhado isso para que o executivo ele tenha essa orientação de que, olha, a partir desse momento que você chegou no seu posto máximo, a partir daqui vamos trabalhar agora outras formas de atuação que você pode ter. Então, vários MBAs executivos já têm feito isso. Alguns oferecem essa questão da mentoria, para sentar com o executivo e falar assim, quantos anos ainda você quer trabalhar? Você tem seu pé de meia? Você não tem? Você tem? E aí começa a trabalhar isso com o executivo. E outros, como é o caso desse que eu coordeno, a gente já oferta para ele já uma alternativa. Olha, além do MBA, você já vai ter uma nova certificação dessa área para você ser um conselheiro de empresa, que é uma oportunidade. Essa questão dessa construção dessa estratégia de carreira, né, que a gente está dizendo aqui, ela é fundamental. E o profissional que está no mercado, hoje ele tem que entender que ele tem que ter uma 5W2H pendurada no teto do quarto ou na porta do guarda-roupa para toda hora ele ficar ticando e vendo qual é a minha meta, onde eu consegui chegar, onde eu quero chegar. É o que a gente fala muito da questão da empresa, é você ter sua missão, sua visão e seus valores. E você sempre ter isso alinhado na sua vida pessoal com a empresa que você vai trabalhar, que você quer trabalhar. A minha missão é eu quero ser uma executiva do agronegócio na área de vendas. Ok, tá. Aí você vai na sua visão, quer ser reconhecida? Como que você vai fazer isso? Então, a gente já fala para o aluno, olha, seja ele da pós, seja da graduação, ou seja ele profissional. A minha orientação é, escreva a sua missão, escreva seus valores, faça sua análise SWOT, que eu peço para eles fazerem, coloca suas forças, que você vai ter que evidenciar isso sempre no seu LinkedIn, coloca suas fraquezas, que você vai ter que trabalhar para aniquilá-las todas de forma rápida, uma segunda língua, ou informática, qualquer coisa assim, você vai ter que desenvolver isso, e depois monte seu 5W2H, que vai ser o seu plano de ação para que as coisas aconteçam, e se cobre, né? Fora isso, está sempre ao lado de pessoas que te puxam para frente. É uma orientação que eu sempre dou. Esteja do lado das pessoas que são foguetes. Dentro da sua casa, principalmente, no seu lar. Nunca pessoas que sejam âncora na sua vida. Porque a âncora, você fala que vai fazer um inglês, ela reclama. Você fala que vai fazer uma coisa, ela reclama. Você fala que tem um compromisso, um congresso para ir, ela diz que tem um aniversário da família. Então, a gente tem que sempre repensar. Se aquela é sua missão, se sua missão é chegar a determinado lugar, você tem que trabalhar para isso. Estar ao lado dessas pessoas. Que aula, hein, Alê? De fato, a gente olha para esses temas relacionados a planejamento estratégico, né? O que era, o que é e o que há de vir, né? Com relação a nós mesmos. E muitas vezes acabamos esquecendo que isso pode ser aplicado. E isso diz muito, essa antecipação, né? Eu acho que diz muito, Ale, acho que às vezes a gente foge muito de ter um tempo só com a gente. Sim, isso tem que estar na estratégia. E Até para pra muitas saúde pessoas custa emocional. caro isso, ter que lidar consigo mesmo. E esse momento de reflexão abre muitas portas dentro da nossa própria mente. E aí a gente consegue vislumbrar as coisas. Muito, muito legal. E essa questão da estratégia, Otávio, você ter isso escrito, você começa a não ter aquela... me fugiu a palavra, mas de você se sabotar. Nossa, isso é... É a autossabotagem, obrigada, Otávio. Mas a autossabotagem é muito disso, porque você fala assim, nossa, esse ano, todo mundo brinca, né? Vem aqueles memes, né, que o pessoal coloca na internet, mas você olha para aqueles memes e acaba sendo, vou fazer academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se isso não está desenhado no seu planejamento, onde você vai falar, stop, parei, claro, imprevistos acontecem, situações acontecem, mas se isso não está muito bem planejado, você não vai conseguir. E aí vai chegar no final do ano, você vai ter uma pequena depressão porque você não conseguiu.
Aí no outro ano, mais uma outra pequena depressão. Aí no outro, quando de repente você vê, você perceber, você já está doente mesmo, porque Rodando com o pneu murcho, né? Como eu costumo nem, dizer. eu acho que está rasgado, porque você vai estar a ponto de procurar um psiquiatra se sentindo assim, totalmente despreparado, achando que as pessoas conseguiram fazer muito mais do que você fez. Aí você vai perceber que elas tinham um planejamento e você não. Elas tinham uma orientação profissional, às vezes um coach, um mentor, elas tinham alguém preparando elas e você não. E nem sempre você desenhar o que você quer, colocar seu prazo, sua meta, seu custo e tentar trabalhar para conseguir. É simples, não é difícil. Perfeito, perfeito. Eu valorizo muito isso, porque eu acho que, em geral, a gente sempre tem uma cultura, né? Eu consigo chegar onde eu quero chegar sozinho. Obviamente, a figura ali da pessoa que puxa a gente para cima, né? Que deseja coisas como nós, que quer até mais do que a gente. Isso diz muito respeito sobre o ambiente de trabalho, sobre o ambiente familiar, o cônjuge que você escolhe, Com certeza. a sua criação, né, diz muito respeito a tudo isso. E eu concordo plenamente que tudo isso interfere como profissional e inclusive dita muito o perfil do Sim. profissional, porque a gente sabe que tem profissionais que têm uma projeção de carreira maior e outros que de fato buscam ali uma estabilidade Financeira, financeira, emocional. emocional, um equilíbrio ali, que tem outros objetivos, mas nada impede também de serem excelentes profissionais. Não tem nada a ver uma coisa com a Não, não outra, tem. né? Mas eu tava só uma coisa assim, que esse é número, né, fato, porque eu sempre faço pesquisa Uhum. com os meus alunos, eu tenho 4% de evasão. Pode parecer que não é um número grande, mas para mim ele é relevante pela forma que ele chega, de pessoas que abandonam seus estudos por conta do relacionamento, do cônjuge. Olha Porque isso. começa a ter implicância em casa, e aí a pessoa ela não percebe que aquilo realmente está atrapalhando, por mais que exista, a gente sabe, relacionamento, é amor, é consideração, mas a partir do momento que a pessoa te priva de crescer, de ser um bom profissional, de atingir seu sonho, ela não está pensando em você, ela está pensando nela Ela. mesmo, nela. E nisso ela vai atrasar a sua vida e você não vai perceber. Então, por isso que eu brinco muito, né? Eu falo que eu brinco com os meus alunos, mas é um fato verdadeiro. Olha com quem vocês estão. É âncora ou é foguete? Perfeito, Âncora ou foguete? Sempre pensa perfeito. nisso. E assim, um tanto quanto filosófica até nessa discussão, mas assim, eu acho que isso tudo que a gente está falando são as bases, né, para o crescimento profissional. Se essa base não está bem construída, tudo que a gente fizer em cima, construir em cima dela, pode chegar Vai um momento de desmoronar. ser um castelo de areia, de desmoronar. Desmoronar. Tudo aquilo que é técnico, que é soft skill. Por exemplo, eu preciso ter uma soft skill que é muito exigida hoje em dia, é a estabilidade emocional, domínio emocional. Você saber Inteligência lidar com emocional. equipe, tanto que é o QE, né? Hum. Que o QE hoje é que tem tanto conteúdo sobre isso, mas assim, eu já vi casos que o QE ele deve ser maior que o QI. Imagina um CFO de uma multinacional, o tamanho da equipe, a responsabilidade que ele tem de divulgação de resultado, perdão, de divulgação de resultado a mercado, de assinar ali o peso da assinatura numa demonstração financeira. E a gente sabe do contexto que tem de crises de burnout, de crises de ansiedade, transtorno de crises de pânico. Então, assim, é um fato inegável, né? Essa questão da saúde emocional. Indo agora, eu acho que assim, eu posso ter o conhecimento que eu tiver. Se uma coluna, né, um pilar do meu emocional tem uma rachadura relevante, eu vou conseguir segurar. Óbvio, eu não vou perder o conhecimento técnico que eu tenho, mas eu não vou conseguir me manter muito tempo ali equilibrando vários pratinhos, né? Não, não vai. Vai ter que ter um momento ali de interrupção, de Vai, pausa, vai. de. E essa questão da estratégia, só para a gente ainda Uhum, continuar nessa linha, Otávio,
eu falo muito para os meus alunos, se você não tem estratégia, qualquer um vai ter poder sobre sua mente. Qualquer um vai te deixar mal, qualquer um vai te deixar bem, você vai ficar à mercê do que as pessoas, você vai ser um fantoche, porque você vai na estratégia do outro, porque você não tem a sua. Você não tem a tua estratégia emocional, profissional, pessoal. Se você não tem, se você estiver do lado de uma pessoa que tem, quando você perceber, você está vivendo a estratégia dela, na verdade você está sendo um serviçal, né? É pesada essa palavra, mas para a estratégia dela. Você vai estar sendo apenas a pessoa que vai estar ajudando ela a atingir a estratégia dela. Só que quando isso passa ao longo da vida, e passa-se 10 anos, 20 anos, né? Você não vai perceber que ela teve tanto poder na sua mente e que aqueles teus sonhos, você não conseguiu fazer. E aí, Parece até cruel, leviano, mas no mas fundo a culpa é nossa. a culpa é nossa porque a gente não tinha estratégia, Uhum. a gente não pensou, a gente não desenhou, e aí a gente se tornou apenas, literalmente, um serviçal de uma outra pessoa, porque a gente não tinha as nossas missões, os nossos objetivos, os nossos propósitos de forma clara. E isso não quer dizer que o outro é maldoso, né? Não, De forma alguma. de forma alguma, mas na verdade ele viu ali a oportunidade, que isso faz parte, né, da índole, ele viu a oportunidade que ele tinha de atingir a estratégia dele, e que veio uma pessoa para somar na estratégia dele, mas não pensando na sua estratégia de vida. Incrível, Ale. Até sair fora aqui do Do Globo. Mas Com a sua provocação, Mas sensacional. é a pergunta que eu faço para as pessoas. Eu não estou bem Sensacional. porque uma pessoa do meu trabalho, nessa questão da inteligência emocional, meu chefe gritou comigo, eu estou mal. Aí eu viro e falo assim, mas você está mal porque você deu poder para ele entrar na sua mente E te deixar assim. Porque o que ele fala, o que ele deixa de falar, se você tem teu objetivo, teu propósito, você sabe que você fez certo, ou mesmo que você tenha feito errado, mas que você fez na intenção de fazer o seu melhor, você vai estar seguro. Qualquer pessoa pode te desmerecer, que você vai estar seguro na sua tomada de decisão. E não, qualquer um que tentar fazer ou tentar te desmerecer, não vai conseguir, porque você está seguro. Agora, se você não está seguro naquilo que você faz, qualquer um vai ter o poder de te deixar mal, de te deixar para baixo. E aí é onde vem o que você falou, a inteligência emocional. Eu posso me descompensar, né? Como é um termo que a gente usa muito, eu posso me descompensar algumas vezes? Claro, isso acontece, né? Você pegou um trânsito ruim, brigou no trânsito, aconteceu vários fatores naquele dia que tem o estresse que faz tem parte. dia que o pão já cai ali, você nem pôs a mão nele, já está no chão com a manteiga para baixo. Mas mesmo assim, se você está com a sua inteligência emocional estabilizada e alinhada com a sua missão, nada vai te atrapalhar. Verdade. É um trem dentro dos trilhos, né? A gente muitas vezes, eu vejo, né? Acontece muitas vezes a gente vê pessoas serem displicentes com o seu estado emocional, acabando evoluindo para uma ansiedade, problemas que desestabilizam muito a saúde emocional da pessoa, e aí é um efeito em cascata, aí começa a gerar problema a ponto de, assim, sobrepor a responsabilidade do trabalho, né? É isso aí. E é muito grave isso. É porque ela não tem missão, ela não tem visão, não tem propósito, aí qualquer problema atinge as outras situações, porque ela não tem propósito. E nada impede também, Ale, eu queria saber a tua opinião também, de ter uma alteração na rota, né? Porque eu lembro, em época de início de faculdade, na faculdade de Direito, foi que eu fiz no começo do curso, todo mundo quer ser juiz, delegado e promotor, né? Aí a gente fala, no final do curso, quem restou, né? Quem restou ainda não foi nem advogado, nem juiz, nem promotor. De repente foi ser cartorário. Aceitando o que vier lucro, né? Procurando estágio ainda muitas vezes. E com relação a isso, Ale, o que eu queria perguntar para você? Dentro hoje das instituições de ensino que você atua, né? Que é a Universidade Estácio de Sá e agora a recém-inaugurada Harvard Agribusiness, que tem esse foco exclusivo para pessoas que estão dentro do segmento do agronegócio, tanto para alunos de graduação ali que tem na sua linhagem familiar, né, indústrias, enfim, tudo que está relacionado a agronegócio, os próprios executivos também, né, na Estácio também, e hoje na Pastobras, né, que é onde você atua como controller.
como que você enxerga hoje, né? Sobretudo na pós, eu acho que esses programas educacionais aí que estão com a tua coordenação, a mescla do conhecimento teórico com o conhecimento prático, indo agora para uma seara um pouco mais técnica. Por que, Ale, eu faço essa pergunta? Porque, muito mais do que eu, você sabe que a graduação, a pós-graduação, a teoria ali, o que a gente aprende, se ela não é vivida no dia a dia, ela vai ser esquecida. Sim, né? sim. Então eu costumo dizer que tudo que eu sei hoje, eu aprendi no meu Fazendo. trabalho. Por quê? Porque na época que eu comecei a faculdade, eu não trabalhava. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e fazer a faculdade, tudo que eu sei hoje de tributário, de fiscal, de contábil, de financeiro, de tudo, de societário, de processo civil, que era uma coisa que eu não tinha aprendido na faculdade, eu consegui entender isso trabalhando. Como que vocês fazem essa... Óbvio, por mais que a gente já esteja falando aí de executivos, né? Mas como que vocês buscam agregar, né? Combinar esse conhecimento para preparar os alunos ali do programa, seja graduação ou pós, para o mercado, por exemplo, do agronegócio? Bom, na graduação hoje, e aí eu já pulo para pós. Na graduação hoje, as matrizes dos cursos de graduação, até por uma determinação do MEC, mas que nem muita instituição tem adotado, mas no caso da Estácio, a gente tem feito isso muito bem, graças a Deus. A gente tem várias disciplinas estratégicas que são feitas na prática, que são chamadas de disciplinas extensionistas. Então, vou pegar um exemplo, contabilidade gerencial. É onde os alunos vão ter que fazer análise de indicadores, formação de preço, resultado, análise da missão da empresa, do seu orçamento. Como que eles têm feito isso hoje? Eles têm levantado dados de empresas em loco e trazendo esses resultados aplicados na aula. Então, cada aluno tem uma carta de autorização, vai lá na empresa, assina um contratinho com a empresa, como se fosse um estágio, e esse estágio, né, ele é feito naquela disciplina, lá naquela empresa, naquela área. Recrutamento e seleção, comportamento organizacional, e assim, várias são as disciplinas. Praticamente quase 1/3 da matriz hoje, ela tem disciplina extensionista. Então, o aluno da graduação hoje, ele vai, vou pegar exemplo aqui, princípios de gestão, que é uma disciplina que eu dou. Eu estou ensinando sobre o que é organização, o que é empresa, o que é organograma, e eles estão montando uma empresa como ensinamento, e 2 aulas teóricas, uma aula apresentação do que eles montaram da teoria. Então, eu tenho trabalhado assim. Legal. Pós-graduação, a gente tem trabalhado uso de casos reais, tá? Casos reais mesmo. Então, os professores todos que são contratados, eles têm que trazer um banco de casos para aplicar com os nossos alunos. Os alunos, eles recebem a teoria antes, não vai ser tratado de teoria na aula, vai ser tratado de casos. E aí, eles vão fazer a leitura antecipada da teoria, eles recebem, e na sala de aula vão ter os casos para ter o desafio para resolver aqueles problemas. Já vão preparados para a prática ali. Para a prática. E, além disso, os cursos de pós, no nosso caso, a gente desenhou o curso modular com certificação intermediária. O que é isso? A gente dividiu os cursos por áreas de competência, né, que a gente fala de desenvolvimento das competências, e aí, desse desenvolvimento de competências, ele vai recebendo a certificação intermediária, que ele não precisa esperar o diploma da pós-graduação. E se ele quiser aprofundar em algum daqueles temas, a gente tem os cursos extensionistas à parte, que ele vai poder contratar somente aquele curso ou somente aquele módulo. Porque a gente sabe que o mercado não está pensando em titulação, o mercado está pensando em... Cada vez menos. Onde foi seu networking, onde foi que você obteve conhecimento, quem foi, muitas vezes, seu professor, para eles perceberem se teve ou não esse crescimento pessoal. Onde você trabalhou. Onde você trabalhou, né? E aquela pergunta, né? Quais foram os projetos que você participou ou que você encabeçou? Começou liderou. E terminou? Ou não? Começou e terminou? Deu certo ou deu errado? Mas é bem isso. Então, hoje, os cursos de pós-graduação, que nem da Harvard, você não precisa fazer o curso inteiro. Você pode contratar um módulo, uma disciplina,
para o desenvolvimento daquela sua soft skill, ou né, até da hard skill, dependendo da questão técnica, para que você possa atuar no mercado. Quando a gente pensa isso no agronegócio, esse desenho está sendo feito pensando já todas as mudanças que nós estamos sentindo do ESG, né, do ESG, vamos trazer um pouquinho para o Brasil, né, do ESG, dessa questão da inovação e da tecnologia, dessas mudanças tecnológicas, e para cada vez mais o campo ter eficácia e eficiência. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho no começo, né? O produtor rural, ele não quer mais a visita do representante lá na porta vendendo semente. Ele não quer mais, ele quer que as coisas andem sem ele estar presente, porque a gente já está chegando nessas novas gerações. E a geração de hoje, que está na graduação hoje da Harvard, você percebe assim, que tecnologia é o que eles amam, o que eles querem. Então, eles querem estar com tudo na mão. Power BI, com seus gráficos ali, sabendo da produção, sabendo dos custos, o que deu certo, o que não deu certo, com pareceres aí de meteorologia cada vez mais eficazes, não dependendo só daquele que tem no Brasil, mas buscando mais profissionais. E eles também sabem da importância que é se ter uma cultura sustentável. O quanto lá fora tem se dado valor à questão das culturas orgânicas, à questão das culturas que não estão destruindo aí o meio ambiente. Então, eles estão preocupados com isso, estão se formando para isso. Então, a educação em si, ela tem que desenhar isso para esses profissionais. Perfeito. E eu acho que essa questão relacionada à pós-graduação, eu acho que assim, tem o seu valor, com certeza, eu sou muito adepto a isso. Inclusive, graças a seu convite, já participo como professor de pós-graduação. E vai participar mais. Sim, com certeza, será um prazer, eu gosto bastante. Eu acho que isso me lembra muito a fase de escola. Eu falava, que porre eu tenho que estudar essa coisa que eu detesto, porque eu tenho que prestar o vestibular, e se eu não estudar, eu não vou passar no vestibular. E eu acho que, no fundo, eu estava certo, porque eu não... Óbvio, né, Ale, aquilo que está dentro ali da nossa competência profissional, que a gente precisa estudar muitas vezes, não que a gente gosta, é necessário por uma questão de responsabilidade, de ética, de profissionalismo, né? Mas... como nós escolhemos muitas vezes para qual caminho a gente quer seguir profissionalmente, naturalmente a gente vai ser contratado por esse caminho que a gente trilhou, né? E você poder escolher aquilo que é o teu momento, que você precisa estudar naquele momento, aquilo que você precisa aprender, melhorar naquele momento, é muito gostoso de ouvir isso, porque por muitos anos o mercado de educação em geral, não só o executivo, valorizou o conhecimento generalista de muita coisa, enterrou ali goela abaixo, né? Poxa, quanto maior o currículo, melhor, que tem pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, faculdade disso, graduação disso, graduação daquilo. Eu nunca fui um defensor disso. Eu acho que você ser bom naquilo que você gosta de fazer e naquilo que você consegue se dedicar, mergulhar de cabeça, assim, com vontade mesmo, né? Eu acho que o conhecimento que você absorve dessa forma, ele é um oceano inesquecível, né? Então... a matéria que eu não esqueci foi uma que o professor deu a primeira aula. Falou, olha, vocês vão analisar balanços de empresa, na época nem tinha internet, né, eu não vou entregar a idade, mas nem tinha. O papel gelatina ainda, Não, brincando. não era gelatina, mas vocês vão procurar nos jornais os balanços publicados, vão trazer esses balanços publicados aqui, vocês vão analisar esses balanços, indicadores, liquidez, corrente, tal. Tá, ele deu a primeira aula, aí chegou na segunda aula, o professor não foi, na terceira ele não foi, a gente foi atrás dele, o senhor não vai dar aula? Ele falou, não, já falei que é para vocês fazerem, no dia da apresentação eu apareço lá. Foi a disciplina que eu mais aprendi na vida, porque eu precisei aprender como estudar, eu precisei aprender a analisar, procurar informações. Se ele tivesse dado isso tudo num slide de mão beijada, eu não teria aprendido. Eu sinceramente não teria, eu já teria esquecido.
E foi a disciplina que eu mais aprendi. Por quê? Porque eu Que fui legal. obrigada a correr atrás do meu aprendizado. Uhum, Eu fui forçada a dar o meu melhor naquela disciplina. uhum. E tudo que a gente é forçado a dar o nosso melhor para passar numa prova, para fazer, para ser promovido, a gente não esquece. É aquela instigação do querer, né? Eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer ir atrás. Uhum. Aprender por conta própria. Então, quando a gente encontra um abrigo, né, de um, ser colocado à disposição de nós algo que vai de encontro com o que a gente quer aprender, essa modulação, e isso trazer muitas vezes o que o mercado quer de nós, que é a certificação, não o título, eu falo, mas tudo que vem agregado disso é Uhum. muito interessante. Até um exemplo que aconteceu comigo ontem. Tem na nossa equipe de techs, né, da Evo, tem um profissional que ele estava com uma questão relacionada ali a um papel de trabalho que ele estava montando, uma planilha, e estava dando uma diferença astronômica. E ele veio me pedir ajuda. Falou, Otávio, né, tá dando essa diferença aqui. Eu falei, olha, essa diferença, ela, se tá assim, é que tem alguma coisa muito, como fala, tá muito latente onde está o erro. Porque esse tipo de número não é impossível isso acontecer. A margem de erro aqui não é, ela é tão grande que ela não existe. Tem alguma coisa muito, tá pulando na tela o que tá errado. E ele tava desesperado. Aí eu falei para ele assim, ó, sabe aquele ditado? Quem procura acha. Falei, eu não vou te falar, não vou olhar. Amanhã cedo você já vai ter a resposta para mim. Aí hoje de manhã eu conversei com ele, falei, e aí, resolveu? Aí ele, era isso. Eu falei, por isso que eu não te ajudei ontem, porque eu sabia que você ia encontrar. Uhum. E é muito sobre isso também, né? Acho que o próprio conhecimento técnico também, mas tem coisa, né, Ale, que obviamente a gente sabe, que tem que seguir algumas regulamentações, algumas coisas a gente tem que seguir de uma forma um pouco mais rígida, né? Que aí entra compliance, auditoria, que também entra ali dentro da parte de ESG, né? Um pouco. E essa mudança, Ale, essa transição para ESG, eu falo, ela precedeu a essa mudança uma corrida de profissionalização aí, vamos pensar depois das IFRS, só para ter um tempo aí de corte, de início, né? E porque não teve muito movimento de transação de compra e venda de empresas aqui no Brasil, principalmente por fundo e multinacional. Uhum. Os bancos estão exigindo cada vez mais um compliance, o fato da parte arrecadatória ter sido se tornada eletrônica, a agilidade na fiscalização também, tudo isso, a quantidade de autos de infração, de problemas tributários que se teve no mercado, isso exigiu um pouco essa corrida, né? Hoje, dentro dos ambientes aí que você circula, né, o networking, todo o ambiente corporativo que você está hoje, como você enxerga de desafios mais comuns que hoje são enfrentados por uma empresa, vamos falar familiar, porque acho que toda empresa do agronegócio tem o seu início familiar ali. Esses desafios, mas mais ligados à parte financeira, administrativo e financeiro. Uhum. Como que a profissão hoje do contador, né, o auditor, o perito, o tributarista, como que esses profissionais podem mediar, né, e superar esses problemas hoje que você vê muito relacionado a isso? Estratégia. Por que estratégia? Hoje, essas empresas que elas sofrem, elas não têm ali, de forma bem clara, a sua análise SWOT, a sua força, a sua fraqueza e a sua ameaça. De repente, o mercado da Europa que está aí, a gente já viu na imprensa, está mexendo para que se feche as importações. Se eu não tenho a minha estratégia me preparando para onde eu vou mandar meu produto, se eu não tenho a estratégia de, ok, se eu deixar de vender para aquele cliente, para quem que eu posso vender? Se meu produto deixar de ser vantajoso, vou pegar um exemplo na Pastobrás, a semente de capim, cada vez mais está tendo confinamento de gado, reduzindo o tamanho do pasto.
tá bom, se de repente acontecer um fato de que eu não tenha mais esse mercado, qual é a estratégia que eu tenho para o meu novo produto e minha empresa se manter ativa, né? Hoje, as empresas, elas embora pareçam que elas vendem automóveis, muitas delas elas vendem tecnologia. Uhum. Você pega a própria BYD, né, BYD, né, de automóveis, ela vende tecnologia, né? O carro é apenas a consequência da tecnologia, mas o que ela vende é tecnologia. E se isso é o desafio para o agronegócio, é o desafio também para o profissional de contabilidade, que na hora que ele entrega a demonstração financeira, ele tem que falar assim, ok, nós tivemos lucro aqui, mas a gente tem que procurar um profissional para a gente, de repente, ver outras alternativas de uma reestruturação tributária, que é o que a gente fez ali, né, Sim. com a Ivo, né, com o trabalho de vocês, que foi muito bem feito. A gente tem que ver alternativas, por quê? Porque eu tenho que estar preparado para qualquer crise. Está chegando a reforma tributária, como é que eu estou preparado para isso? Uhum. E não adianta eu ficar sentado e tentando botar a culpa no governo, ou botar no outro governo ou no outro governo. Não é, o agronegócio, durante muito tempo no nosso país, e ainda boa parte, né, ele permanece, ele tem essa questão assim, de que, olha, crédito subsidiado, essa situação. Uhum. Não que isso esteja errado, tá? Não é nenhuma Sim, crítica, não é sim, isso. entendo. Mas pensar que se algumas coisas mudarem, como que o meu negócio ele vai reagir à estratégia? Se de repente o meu negócio do agro, vamos pensar, se o meu negócio do agro, né, ele passasse a receber a mesma tributação que uma fábrica de medicamentos, como que eu vou estar preparado para isso? Eu tenho mercado para absorver esse meu custo? Tenho? Então, essa questão da estratégia do profissional, tanto do profissional da área financeira, quanto o próprio dono e a geração, os filhos, de terem estratégia, sua análise SWOT muito bem desenhada e trabalhada para se preparar para essas ameaças, para se preparar para aniquilar suas fraquezas, para tentar Uhum. aproveitar suas oportunidades e suas forças. Se eles não têm isso, qualquer mexida na economia, no dólar, na balança comercial, eles sentem. Eles sentem, Uhum. se enfraquecem e perdem mercado, porque eles não Sim. têm essa estratégia. Sim. Então, para mim, é um dos pontos fundamentais, é isso. O segundo é estar bem assessorado. Uhum. Por que bem assessorado? Porque se você tem uma boa empresa de consultoria tributária, uma boa empresa de consultoria jurídica, uma boa empresa que vai, ou às vezes, e você tem isso de forma interna, você sempre vai estar à frente dos novos desafios. Porque essas empresas elas vão ter esse conhecimento, esse know-how, para já antecipar para você esses riscos, essas incertezas. Quando você está bem assessorado, aquilo que a gente falou lá do relacionamento, quando você está do lado de quem vai te fazer crescer, a tendência é crescer. E isso tem vínculo até com a saúde emocional Da empresa, do empresário e da empresa. da empresa. Porque Sim. o empresário ele se sente seguro em ligar para aquele consultor e falar, olha, está acontecendo isso, e ele sabe que o que vai ser falado ali vai ser para o bem dele, Sim. porque ele está bem assessorado. Sim. Então, o segundo ponto é você estar muito bem assessorado, sua equipe interna e sua equipe, no caso, externa, caso tenha. Uhum. Se não tem, na minha visão, tem que ter, tá? Eu acho que toda empresa ela tem que ter a consultoria externa para trazer visões diferentes. Tem que Sim. ter, porque isso movimenta. Sim. Agora, Ale, com base em tudo que a gente conversou aqui, todo o conhecimento que a gente trocou, eu queria que você pudesse compartilhar conosco algum case de sucesso de algum aluno, de algum ex-aluno seu, que tenha aplicado esse conhecimento adquirido, né, você tenha tido contato, né, nos cursos que você participa, que tenha promovido mudanças significativas das quais a gente conversou aqui, de evolução profissional, de consolidação. Você tem algum case para trazer para nós? Eu tenho vários, Otávio, eu tenho vários, graças a Deus, mas Sim. tem alguns que a gente ainda mantém amizade. Eu tenho o Marcelo da Logística, que entrou na faculdade, eu acho que ele era assistente, e de repente hoje ele já está em cargo de gestão. Eu tenho o João, que hoje está numa empresa de auditoria, já é gerente, e ele era muito retraído, passou por crise de depressão. E durante a faculdade a gente insistiu muito, porque a gente sabia do potencial, e a gente desafiou ele a apresentar um trabalho no pátio, e o dono dessa empresa assistiu a apresentação dele e contratou ele no mesmo dia. Foi uma coisa Que assim, legal. é uma história que eu gosto e ele sempre o convido. E tem um outro caso também, que o aluno se tornou amigo, né?
que é do Leonardo. Eu estou citando nomes porque eles não vão Sim, nem poder brigar comigo, que eles me chamam, né, de eu sou a mentora da vida deles, sim, mas que ele também ele teve várias promoções duplas, também empresa grande de auditoria, foi morar na Holanda, voltou. Agora eu não sei, assim, ele tem várias oportunidades na que área, legal. né? Ele já até me adiantou algumas que eu não vou comentar, mas que é um caso assim que eu tenho muito orgulho. Toda vez que eu olho o LinkedIn deles, eu olho a profissão deles, assim, como foi desenvolvida, como foi bem desenhada, me dá muito orgulho do meu trabalho, de todos os professores que acompanharam ali, não só o meu. Mas o fato assim, de a gente manter essa amizade, essa proximidade, isso me deixa muito feliz. E são pessoas que às vezes você pode, né, a pessoa fala assim, mas com certeza já tinha uma estrutura em casa. Não, são Uhum, pessoas simples como a grande maioria dos meus alunos e que conseguiram hoje estar em grandes cargos de gestão e que são respeitados no nosso mercado aí. Então eu tenho muito orgulho desses alunos, eu tenho muito. que São casos de legal. sucesso. Poderia elencar vários. Tem o Rubens, tem o Colombari, que hoje é sócio também de uma grande empresa de auditoria. Eu tenho vários, não dá para te explicar, são Sim. muitos. Vitor, tem muitos. Inclusive, para quem não sabe, a Ale é conhecida como mãe de muitos. Mãe, É mãezona, né? O pessoal muitos ama me a chamam Ale. de mãe. É, é muito gratificante, né, Ale? Nossa, é muito, Isso muito mesmo. mostra também que as suas análises, suas projeções de carreira e de impacto social, nossa, o, o S, né, do ESG, ESG. grita, né? Vida. Otávio, eu tenho um aluno meu que eu levo para conhecer São Paulo, que nunca andou de metrô. Eu levo aluno meu para conhecer o Porto de Santos, que nunca tinha visto o mar. Isso todo ano acontece e é emocionante. Eu levo aluno meu que vai para a Argentina, que nunca viajou para fora do país. E tudo assim, viagens técnicas, visitas técnicas, que eu organizo de uma forma que eles pagam super barato e conseguem ir. Eu tenho alunos assim meus que participam de curso de etiqueta porque não sabem como se comportar, não sabem a diferença de taça de vinho, tudo. Até isso a gente ensina para os Muito nossos completo. alunos, porque a gente sabe que eles vão precisar, eles vão e eles não Uhum. podem. E hoje são cursos que são tão difíceis, são uma etiqueta mesmo, mas quase tão difícil não. A gente É muito trabalha porque é importante. importante. A gente sabe que eles vão ter jantares importantes, que eles precisam ter esse conhecimento. Então a gente busca desenvolver todo tipo de competência necessária. Então, eu sempre vislumbro um CEO que eu admiro, né? Sempre um cargo que eu admiro, e eu falo para eles: é isso que a gente vai fazer esse ano para vocês se transformarem num grande executivo. E aí eles têm aula de vestimenta, de como dar um nó em gravata, as meninas, como combinar o sapato de salto fino, o sapato de salto grosso, isso tudo a gente ensina para que eles possam atuar no mercado de trabalho com excelência. Incrível. Incrível, mas Muito eu bom. faço isso. Incrível. Fico lisonjeado, né? Muito. E assim, de fato é uma coisa que é necessária e muitas vezes a vida não dá essa possibilidade, né? E Não muitas vezes a pessoa ensina. precisa passar por uma situação Constrange- desconfortável, Desconstrangedora, constrangedora, né, desnecessária, de num né? jantar, que seja no coco bambu, que de repente vai servir um peixe com um garfo de peixe, e você não sabe que o garfo de peixe ele tem 3 dentes e não 5. E você passa ali uma situação porque todo mundo vai te olhar como, nossa, você não sabe disso. Então, são coisas simples, são coisas que parecem ser bobas, mas que não são. Não são. E um diferencial, só para a gente ainda finalizar nessa pergunta, mas eu busco também ex-alunos meus, eu tenho a Marina, eu tenho o William, eu tenho o próprio Marcelo, eu tenho o próprio João, o Léo, para que eles também sejam mentores dos meus alunos de graduação. Eu faço isso. Então, a gente tem grupos de WhatsApp, onde esses ex-alunos vão lá e dão algumas orientações de carreira para que eles possam se direcionar. A gente também faz isso. E na pós-graduação também não tão diferente, né? Ela foi toda construída com esses conhecimentos de soft skills desenhados. Então, vou pegar um exemplo nos cursos de Uhum. pós-graduação que eu desenhei, que eu coordeno e que isso foi meu, tá? Isso não é. Mas dentro dos cursos de pós-graduação hoje da Harvard, os nossos alunos eles recebem uma imersão executiva a cada quadrimestre. Então, a cada quadrimestre, assim como vocês vão estar lá, como os Sim. nossos parceiros, né? A cada quadrimestre eles vão receber 2 dias de conteúdo acirrado de transformações do agro
para que eles possam atuar no mercado de trabalho, para que eles não entrem no curso de pós sem entender de geopolítica, sem que eles não entendam de inovação. E isso foi desenhado. Então, a cada quadrimestre, eles recebem a certificação daquele módulo, entram numa imersão executiva para fazer networking com profissionais, com pessoas do mercado, para ter esses conhecimentos e depois eles vão para o outro módulo. E assim vai. E no final do curso, toda essa imersão executiva, eles podem depois optar ainda por ter mais disciplinas de outros cursos como conhecimento agregado. Então, esse desenho foi feito para que o nosso aluno ele realmente seja diferente no mercado de trabalho. Isso tudo diz sobre o quão mais completo pode se tornar um profissional de acordo com aquilo que ele quer ser, Sim, né? sim. Muito legal, incrível. Sim. Ale, quero te agradecer por estar aqui, foi um prazer. Por mais que a gente se conheça faz muito tempo, da gente ter conversado muito, fiquei muito impactado, muito feliz, né, de ouvir tantas coisas aí boas que você disse, né? Realmente foi muito importante para mim esse dia e te agradeço por estar aqui, você é sempre bem-vinda. Eu Tá? que agradeço demais, Otávio. E só para resumir toda a nossa fala, tudo na vida é planejamento e estratégia. Uhum. Se a gente não tem nossa visão, nossa missão, nossos valores, a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem, com o que a gente faz, do que a gente foi, do que a gente vai ser. Ter a sua missão de vida é o principal ponto para que a gente possa acordar, executar e dormir feliz. Sim. É isso que eu finalizo. E umas boas sessões de terapia ajuda bastante. Com certeza. E não dá poder para ninguém entrar na Sim. sua mente. A mente é sua. Por mais que a pessoa tente diminuir, ela não tem esse poder. A mente é sua. A casa é nossa, né? É nossa. Maravilha. Bom, para quem nos assistiu, nos acompanhou até aqui, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo com os colegas, com as pessoas que você gosta. E até o próximo EvoTalks. Tchau, tchau.